Gente, vamos compartilhar rapidinho aqui a palavra do Senhor, porque o tempo aqui voa. Isaías capítulo de número 6, a partir do versículo de número 4, diz assim: ao som da voz, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor dos Exércitos. Então, nós compartilhamos aqui no nosso último programa que o rei Uzias foi um rei abençoado no começo da sua gestão ali, sobre o reinado do reino de Judá, mas com o passar do tempo seu coração se corrompeu e ao contemplar o Senhor, Isaías vê o disparate entre o governo humano, entre o reinado humano e a soberania, o reinado divino. Um rei que não se corrompe com o poder, porque ele é completamente santo. Mas o texto vai dizer que Isaías não vê apenas a corrupção do rei, ele vê agora a sua corrupção. Ele olha para si mesmo e ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Bom, eu li uma frase essa semana no Twitter, né, em função das eleições, o pessoal sempre postando alguma coisa, e também no Instagram o pessoal postou o seguinte, né? Um povo que tolera um governo corrupto é porque é tão corrupto quanto o governo que está o elegendo, ou que o elegeu. E infelizmente nós sabemos que no nosso país as pessoas sempre têm um jeitinho para tudo. O pessoal gosta do jeitinho brasileiro. Nós estamos vendo aí um escândalo atrás de outro escândalo e ainda assim as pessoas insistem em depositar a sua confiança em um governo que tem demonstrado a falta de credibilidade pela postura como tem agido por estar agora administrando o poder político. Bom, o texto diz que Isaías, ao contemplar o Senhor, ele viu a sua própria corrupção. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Será que o problema de Isaías era só com a fofoca, né? Você pode falar assim: mas o problema de Isaías era tão pequeno perto do meu problema, pastor. Isaías tinha um problema com fofoca, ele tinha lábios impuros. Eu tenho muito mais do que lábios impuros, eu sou um homem impuro. Talvez o seu problema seja com as palavras, mas a verdade é que o próprio Jesus nos ensinou que pelas palavras é que nós conhecemos o coração dos homens. Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E as nossas palavras são aquilo que dirigem a nossa vida. A maneira como nós pensamos internamente, revelamos com as palavras, e isso norteia a nossa conduta. Trocando em palavras, o que Isaías está fazendo aqui, gente, não é nada mais nada menos do que dizer que as palavras do povo revelam a sua conduta, revelam o seu coração. Isaías olha e ele diz: não, a gente é um povo corrupto, a gente é um povo sujo, a gente é um povo tão corrupto quanto o rei que estava nos presidindo, a gente é um povo que precisa de ser transformado. E como é que ele chega a essa conclusão? Ele chega a essa conclusão por observar a santidade de Deus, por observar a soberania, o senhorio daquele que está assentado em um alto e sublime trono. Vale lembrar, gente, que Isaías ele era a boca de Deus para a nação. É verdade que alguns estudiosos acreditam que o livro de Isaías talvez não tenha sido escrito em ordem cronológica, né? Os fatos não estejam, né, segundo a linha do tempo, mas se nós levarmos em consideração que os fatos foram escritos em ordem cronológica, né, Isaías já era um profeta de Deus no capítulo de número 6. Ele já era a boca de Deus. E apesar de ser boca de Deus, agora ele olha para si mesmo e ele diz: olha, apesar de eu ser boca de Deus para a nação, a minha boca está suja. Eu preciso de ser limpo, eu preciso de ser purificado. Mais do que um governo justo que preside sobre nós, nós precisamos de ser um povo justo. A gente precisa ser gente honesta, né? Diz um grande pensador, diz um pensador cristão que Jesus ele é gente como a gente tem que ser. Nós temos que ser como o Filho de Deus. Mas a gente está tão sujo, não é? A gente está tão manchado por essa corrupção, que não é apenas uma corrupção do poder, é uma corrupção que às vezes está em nós. E ela pode ser vista quando a gente frauda uma fila, quando a gente não paga de maneira legítima os nossos impostos, quando a gente usa a palavra para enganar outras pessoas, quando a gente, né, age de maneira displicente no nosso trabalho, né, não cumprindo o código de ética, não cumprindo o regulamento do nosso trabalho. Então essa corrupção, que às vezes ela parece uma corrupção pequena, ela traz esses desdobramentos grandes que chegam até a alcançar a política na nossa nação.
Isaías, ao olhar para o Senhor, ele disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos o rei. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Talvez, ao olhar para a política da nação, você possa dizer: que é isso? Eu estou longe disso. Mas o nosso padrão, talvez ao olhar para uma outra pessoa, você diga: que é isso? Eu estou bem demais. Ih, é uma mentira, eu falo uma mentirinha de vez em quando. Mas o nosso padrão é o Senhor. E olhando para o Senhor, como é que está a nossa vida? Como é que está a sua vida? Como é que está o nosso coração? Em primeiro lugar, Isaías, ele viu o Senhor. Mas em segundo lugar, ele viu o seu próprio coração. Que Deus possa abrir os seus olhos para que você possa ver o seu coração nesse dia e que você possa perceber que você carece da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida, tá bom? Fica aqui o nosso recado, essa palavra para você aqui no nosso dia de hoje. Que Deus possa te abençoar ricamente com a bênção do arrependimento e da transformação da sua vida para a glória do nome do Senhor.